Uma técnica terapêutica chamada constelação familiar, usada pela Justiça na resolução de conflitos, tem mostrado bons resultados. Em alguns tribunais, o número de acordos aumentou em até 50%. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal já usa a constelação familiar em 5 unidades, entre elas a do Núcleo Bandeirantes, cidade satélite que fica a pouco mais de 12 quilômetros do centro de Brasília. Por aqui, a técnica terapêutica ajudou a aumentar o índice de acordos entre as partes do processo. Os processos são de alta litigiosidade, processos muito difíceis, onde já houve outra audiência ou outras audiências. Alguns já foram para o setor psicossocial e tiveram estudo de caso. Outros já estão prontos para serem sentenciados. E eu trago para cá, em sendo feita a constelação, eu consigo fazer um acordo. O projeto, chamado de Constelar e Conciliar, está sendo levado para várias unidades do DF, sempre com bons resultados. A técnica terapêutica usa conceitos sociológicos e psicológicos para apresentar as famílias como sistemas e ajudar os envolvidos a perceber quais as raízes que provocaram o conflito que está sendo levado à justiça. A proposta é aumentar os acordos e evitar que as mesmas famílias voltem a travar novas disputas judiciais por falta de harmonia nas relações. Às vezes aquele conflito não dito entre um casal ou um filho que está com conflito de autoridade, casos de inventário, disputa de guarda, a gente trabalha de uma maneira mais harmônica, mais humana e depois a parte segue para a sessão de mediação. Porque muitas vezes o processo resolve-se, mas o conflito continua. Então a intenção é a gente estar dando vazão a isso, resolver o conflito e na essência do conflito. Nós não fomos autorizados a fazer imagens da sessão para preservar as partes do processo, mas a técnica funciona assim. Primeiro, uma conversa particular entre a consteladora e a parte. Depois eles vêm para o auditório e convidam pessoas da plateia que não sabem nada do caso para interpretar uma cena daquele conflito familiar. E mesmo sem saber do que se trata, o falar e o agir desses representantes reflete, segundo a técnica, as emoções das pessoas que estão sendo interpretadas. Assim, assistindo de fora uma cena da própria vida, o personagem principal, que é parte do processo, consegue perceber os problemas que causaram aquele conflito. O Jefferson participou da sessão. Escolheu na plateia pessoas desconhecidas que representaram membros da família dele no processo em que disputa com a ex-esposa a guarda da filha de 4 anos. Ele posicionou as pessoas em cena e depois ouviu a avaliação da terapeuta sobre o sistema familiar. Por várias vezes, Jefferson se emocionou. Ele conta que percebeu como a briga da família estaria fazendo mal à criança. É uma outra visão quando você vê o que está acontecendo, né, com a sua vida de fora. Eu estou bem mais tranquilo, chorei lá, pessoas que nem me conhecem, nunca nem vi, né, me representando meus familiares. E é um projeto que, dentro de comunidades, pode salvar muitos casamentos, muitos relacionamentos e muitas vidas. A repórter Lana Canepa tem outros detalhes sobre a constelação familiar. Boa noite, Lana. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. A gente viu na reportagem que essa técnica está sendo usada para ajudar com os acordos nos processos, mas também pode ajudar antes da conciliação, antes da mediação. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa com a advogada Elizabeth Ribeiro. Boa noite. Por que essa técnica prepara as pessoas para um acordo para resolver o conflito? Porque, boa noite a todos, porque na verdade a constelação ela traz a sensibilização para a pessoa do conflito, do problema que ela está vivendo e do relacionamento, da responsabilidade dela dentro daquele relacionamento, dentro daquele conflito. Isso pode ajudar também, como eu disse, na mediação, na conciliação, que é a área da senhora, a mediação? Perfeitamente. A constelação ela é uma ferramenta que pode ser usada antes da mediação, antes da conciliação, para sensibilizar as partes dos seus papéis, da sua responsabilidade e empoderar para a resolução daquela questão. Quer dizer, a pessoa fica consciente do que está acontecendo e como que ela vai atuar para que aquilo não aconteça mais, para que não haja mais nem aquele nem outros problemas. A gente viu na reportagem o caso do Jefferson, o processo é uma disputa de guarda da filha dele de 4 anos. Esse mesmo conflito pode gerar outros processos judiciais, é isso que a juíza disse na reportagem e que a constelação pode ajudar. Exatamente. A constelação, com um auxílio na mediação e a mediação propriamente dita também, tem o poder de evitar esses processos que vêm após o outro, porque a mediação e a constelação, eles trabalham na raiz do problema.
na questão em si, no conflito em si. E resolvendo o conflito, você não tem desdobramento deles. As pessoas se integram e aquela família que é de relacionamento continuado, pai não deixa de ser pai, mãe não deixa de ser mãe, continua tendo, não é, a vida normal, dentro daqueles limites da separação, ou do divórcio, ou da guarda, que seja. E isso está de acordo, inclusive facilita a mediação que está previsto no novo Código de Processo Civil. Exatamente, o novo Código de Processo Civil abraçou, né, a mediação e a conciliação. E a constelação familiar vem para ajudar os processos de mediação que estão previstos hoje no novo CPC. Esse caso, guarda da menor, pode depois desencadear que outros tipos de processo? Olha, se não for resolvido o conflito em si, a gente ficar resolvendo só o processo, pode gerar alimentos, pode gerar novo processo de guarda mais tarde, pode gerar regulamentação de visitas e pode gerar também processos de parentalidade. Então, acredito que a ferramenta de constelação familiar para ajudar na mediação e na conciliação é fundamental. Tá ótimo. Muito obrigada pela entrevista, pela participação. William, é com você. Obrigado, Lana.